graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia, onde nós estamos desmistificando tantas interpretações aí sobre as Escrituras Sagradas. Você é o nosso convidado mais que especial desde já. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, tem muita coisa boa da palavra de Deus, para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração, depois nós vamos rodar a vinheta e já voltamos para a glória de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido e Deus eterno, é no nome de Jesus que entramos na tua presença e oração, pedimos a tua bênção, o teu favor para nossas vidas, Senhor Jesus. A tua graça, Senhor, seja derramada sobre cada um de nós, sobre este que me ouve, que me assiste agora, que a tua unção, o teu poder, a tua virtude entre nesta casa, nesse lar, nesta mente, neste corpo, neste coração, que haja cura, libertação. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que essa verdade que está sendo transmitida através deste canal possa curar, libertar a mente, sarar e transformar a vida desta pessoa. Senhor, entregamos tudo quanto vai acontecer nas tuas mãos e a vida de cada espectador. Que o Senhor venha abençoá-los grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos rodar a vinheta e já já nós voltamos com vocês. Louvado seja Deus, voltamos, depois dessa vinheta maravilhosa. Quero lembrar você que se você ainda não tem a apostila, e você quiser, você vai receber a apostila inteiramente grátis, a apostila Bíblia Interpreta a Bíblia, elaborada por mim. Alguns falam, mas quem é esse pastor? Quem é o pastor Michel? O pastor Michel ainda tem um testemunho muito forte. Pastor Michel já foi usuário de drogas, já morou nas ruas. Pastor Michel foi liberto de muitas coisas. Pastor Michel esteve preso. E Deus ele tem trabalhado na minha vida grandiosamente. Pastor Michel também é doutor, sou doutor em teologia pela FAINTE, que é Faculdades Integradas, bacharel em música pela FLAM, estou terminando ainda, pela FLAM, que é a Faculdade Latino-Americana, e agora cursando administração pela Univesp. Mas amo a palavra de Deus. Amo, sou apaixonado pela palavra de Deus. E é isso que nós queremos falar, da palavra de Deus. Abra a sua apostila, se você trouxe, se você está com ela aí, quiser acompanhar, página 9 da apostila, em nome do Senhor Jesus. Vamos tomar um golinho de café aqui? E vamos continuar, olha só. Página 9 da apostila, nós vimos no capítulo anterior, eu mostrando para vocês que o tema da Bíblia gira em torno de Cristo. Cristo, ele é o tema central da Bíblia, e a Bíblia gira em torno disso, né? Ela é cristocêntrica. E nós mostramos esse cristocentrismo nos 66 livros que compõem as Escrituras Sagradas. Bom, capítulo 9 vai dizer assim, na página 9 da apostila vai dizer assim: nenhum documento elaborado pelo homem, por mais conteúdo científico que tenha, pode substituir a Bíblia. Um livro perfeito que revela o propósito divino para o homem e a orientação doutrinária requerida para edificá-lo na vida cristã. A orientação nas apreciações quanto à salvação é distinta em 3 sentidos. Primeiro, o primeiro sentido que é distinto nas Escrituras, que é o tema central. Olha só. O primeiro passo, né?
Apresentar aquele que traz a salvação. Apresentar aquele que traz a salvação. Ou seja, Deus através de seu Filho Jesus. Segundo, apresentar a forma como esta salvação pode ser obtida pela graça. Primeiro apresenta aquele que traz a salvação, que é Deus através de seu Filho Jesus. E depois apresenta a forma como esta salvação pode ser obtida, pela graça de Deus, que exige uma manifestação de fé em seu Filho e a obediência à sua palavra. Ou seja, a de graça. A graça, já diz, é de graça, é um favor imerecido. Todavia, porém, entretanto, é necessário, para se abraçar esta salvação, uma manifestação de fé. Tem que crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, e obedecer a sua palavra. Terceiro, explicar quem está apto a receber a salvação. Ou seja, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus, formam o povo de Deus, ou seja, a Igreja de Cristo. Nas Escrituras Sagradas, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência e sabedoria, pode dar a conhecer tal coisa. Ao se levar em conta a verdade que é o próprio Deus que se apresenta através das Escrituras, toda a possibilidade de erro fica reduzida a zero. O próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo referência à verdade que a humanidade deseja e precisa, na oração de despedida aos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está lá no livro do Evangelho de São João, no capítulo 17, verso 17. Então, o Senhor Jesus pede que nós sejamos santificados na verdade. Olha só que interessante. Isso me remete, o Espírito Santo me leva a lembrar de quando o apóstolo Paulo, no seu livro de Efésios, capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele começa a fazer uma analogia e uma comparação à armadura de um soldado romano da época. Ele faz essa comparação e diz que nós devemos estar vestidos com uma armadura daquela espiritual. E o primeiro item que Paulo cita dessa armadura espiritual que todo crente tem que ter, todo cristão deve ter, não é o capacete da salvação, não é a espada do Espírito, não é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, não é a couraça da justiça, não é o escudo da fé. O primeiro item que Paulo cita, e não menos importante, pelo contrário, eu julgo ser o mais importante, ele disse que os nossos lombos estejam cingidos com a verdade. O lombo do crente tem que estar cingido com a verdade. Antes de vestir uma armadura e irmos à guerra, para que essa armadura não cause dano ao corpo daquele que a veste, é necessário estar protegido com a verdade. Por isso que Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Cristo Jesus também disse: ninguém pode ir contra a verdade senão pela verdade. E ele também disse: conhecereis a verdade, como estamos repetindo na oração, e a verdade vos libertará. A verdade é o item mais importante que santifica, que fortalece, que cura, que liberta.
E Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao longo da história, a palavra de Deus escrita na Bíblia tem sido provada e tem avançado, vencendo todo ataque e confirmando assim a palavra do apóstolo João, que disse: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Você que está me ouvindo agora, você que se interessou em assistir esse canal, está ouvindo isso, você não está ouvindo isso porque você não conhece a verdade, mas antes porque a conhece. João, ele escreveu o livro dizendo isso: eu não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade, disse o apóstolo. E disse mais, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Ora, Jesus, então, como personagem central no decorrer dos 66 livros que compõem a Bíblia, faz referência ao agente usado por Deus como instrumento para outorgar a salvação ao homem, Jesus Cristo, que no Velho Testamento é mencionado continuamente de forma declarada e manifesta, como nós pudemos ver no capítulo anterior, várias menções de Cristo no longo dos 66 livros e do Velho Testamento também, né? Os 33 livros do Velho Testamento. Ou seja, Jesus Cristo é a pessoa que facilita a coesão. É Cristo que facilita o entendimento, a coesão e a unidade dos escritos bíblicos. A referência ao plano de salvação são bastante claras nas escrituras sagradas, indicando que este plano somente seria efetivo através de Jesus Cristo e de seu ministério e de seu sacrifício na cruz do Calvário e de sua ressurreição. Desculpe. A fim de justificar a humanidade diante do Pai. Jesus Cristo é o personagem destacado nas Escrituras como o único caminho para Deus. Ele disse: não se vai ao Pai senão por mim, e nem a mim senão pelo Pai. Louvado seja Deus. Então, gente, veremos ao longo desse estudo a preocupação, olha só, veremos ao longo desse estudo a preocupação do Criador em manter uma linhagem pura de homens e mulheres tementes a Deus para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veremos também os esforços do diabo para que a promessa de Deus não se cumprisse. Porém, sabemos que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, como bem diz no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, vai dizer exatamente isso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Os planos frustrados de Satanás. A gente vai pegar como texto áureo e trabalhar em cima desse texto áureo o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O que diz lá, pastor Michel? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Louvado seja Deus. Vai dizer exatamente assim. Olha só. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, vou repetir. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher, e este, que é a descendência da mulher, te ferirá ou te pisará a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. É forte, é forte. Vou dizer para você, hein? É muito forte. Vamos trabalhar em cima deste versículo, mostrando para você através de duas coisas que vamos discorrer
durante o longo desse estudo a partir de agora. Vamos trabalhar com a genealogia e vamos trabalhar com a cronologia. O que é a genealogia, pastor Michel? A genealogia é o estudo da descendência de uma determinada pessoa, e a cronologia é o estudo dos fatos enumerados e registrados através do tempo. E por aí nós vamos mostrando quanto fidedigno são as escrituras sagradas. Olha só, os planos frustrados de Satanás. No princípio do plano de Deus para a humanidade, ele ofereceu a Adão e Eva o seu dom de vida eterna, representado pela árvore da vida, está lá em Gênesis 2, versículos 9 e 16. Esta árvore representa o caminho da vida de Deus, a fé e a obediência à vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus era que o homem o obedecesse e cultivasse ali o jardim e o adorasse por escolha própria, não por obrigação. Entenda, meu irmão, Deus não criou uma máquina, uma IA, uma inteligência artificial, um dispositivo ao qual nós programamos para que ele execute uma determinada função. Não fomos criados dessa forma. Fomos criados, dotados de sabedoria, de inteligência e de escolha. Muito conhecido o livre-arbítrio, a escolha. O homem era dotado de escolha. Deus quer que os seus filhos o adorem por escolha. Eu escolho estar fazendo este programa agora. Eu escolho estar fazendo esta programação agora, falando um pouco sobre o amor de Deus, para que você entenda que a escolha é sempre nossa. E Deus, ele respeita a sua escolha, a minha escolha. Deus, ele respeita. Precisamos escolher servi-lo e adorá-lo. A escolha é sempre sua, e cada escolha tem uma consequência. Tem benefícios, mas também tem consequências. Olha só, vamos continuar. O jardim também tinha outra árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Então estava ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá no versículo 9. Esta árvore representava algo completamente diferente. A escolha do caminho de vida do homem, ao invés do caminho revelado por Deus. A escolha do caminho revelado por Deus. Então eu escolho viver segundo o meu caminho, traço o meu próprio caminho, ou escolho andar no caminho revelado por Deus. O caminho do homem diz respeito às suas próprias decisões do que é certo ou errado. Quando Adão e Eva escolheram este caminho em vez do caminho revelado por Deus, fizeram uma escolha fundamental que afetou a humanidade para sempre. Influenciados por Satanás, Adão e Eva fizeram uma escolha importante que desde então tem afetado a humanidade. Eles escolheram tomar da árvore errada, comendo do fruto proibido, e se recusaram a crer e a obedecer a Deus, permanecendo sob o domínio de Satanás e debaixo da pena do pecado, sofrimento e morte. Mas a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal, disse o Senhor, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. A definição para pecado, gente, é desobediência a qualquer norma ou preceito, quer dizer, falta, é um erro. Segundo as Escrituras, a desobediência gera uma consequência, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Está lá em Romanos
6:23. Quando Adão pecou, ele contraiu uma dívida com a morte que só poderá ser paga através do derramamento de sangue. Ele contrai uma dívida agora com a morte. O homem que tinha sido levantado para governar todas as outras criaturas, dominar todas as criaturas, o homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, quando Deus, em sua tríplice, ele diz, façamos, né? Existe um pluralismo muito grande nas Escrituras, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, desçamos ali e confundamos a sua linguagem, né, na Torre de Babel. Então, a gente já explicou isso lá no começo, né, na eternidade, a gente já explicou isso nos primeiros capítulos do Bíblia Interpreta a Bíblia. Ou seja, então o homem foi feito à sua imagem e semelhança para obedecer ao Senhor e dominar toda a criação. Quando ele obedece a Satanás, ele cai no truque, no ardil do inimigo, então a autoridade que pertencia ao homem, ele entrega para Satanás e agora ele contrai uma dívida com a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. E muito se tem falado de graça, que a graça é o favor involuntário de Deus. Todo mundo diz isso. Mas aqui, antes de a graça se manifestar, vemos a misericórdia do Senhor. A graça é um favor imerecido, ou seja, aquilo que eu não mereço, ele faz o favor de me dar. É um favor imerecido. Ele dá gratuitamente através de seu Filho, Jesus, nosso Senhor. Já a misericórdia é diferente da graça. A misericórdia, ela é o contrário da graça. A graça é aquilo que eu não mereço e Deus me dá. A misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Ele resolve não me dar. Ele tem misericórdia. Eu merecia morrer, nós merecíamos morrer, e habitar nas trevas, da escuridão, onde há choro e ranger de dentes, e agora o Senhor resolve ter misericórdia de nós e entra então o seu plano de salvação para nos remir do domínio da morte. Prestem bastante atenção, porque olha só o que diz aqui no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz assim, ó, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ora, presta bem atenção. Quando nós temos uma dívida alta, e nos comprometemos de pagá-la, porém não temos como saldar essa dívida de imediato, principalmente antigamente tinha uma coisa chamada de nota promissória, será que tem hoje em dia ainda? Nota promissória? Não sei. Mas antigamente tinha uma nota promissória. É como se Deus, através dos sacrifícios instituídos por Ele próprio na lei mosaica, mas também antes da lei mosaica. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam e eles se veem nu, Deus faz um sacrifício. A Bíblia diz que Ele fez vestimentas de pele de animal para vestir aqueles homens. E aí aparece o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, vemos aí o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ó, sabedor dessa dívida, Deus então começa a dar início ao seu plano redentor de salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 22, dá uma lida lá depois.
E após proferir a consequência do erro de ambos, faz um sacrifício temporário para cobrir o pecado dele, um sacrifício temporário, ou seja, desde então Deus é como se Deus estivesse dando uma nota promissória, um compromisso dizendo para a morte, eu vou saldar a dívida do ser humano. Todos os sacrifícios que vieram antes de Cristo Jesus eram como se fossem notas promissórias do sacrifício vivo que ele faria na cruz do Calvário. Agora vamos nos ater à sentença proferida por Deus a Satanás, que diz, E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra semente, nesse contexto, e em muitos outros textos bíblicos, refere-se à descendência do ser humano, ou seja, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e todos quantos são descendentes de alguém. O uso da palavra semente, muito provavelmente, é um sentido figurado, assim como a semente é plantada e faz crescer uma árvore que dá frutos, marido e mulher casam-se e têm filhos, netos e assim por diante, que seriam os frutos dessa semente, dessa união, deste amor. As palavras de Gênesis 3,15, como vimos, são ditas pelo próprio Deus à serpente, que na verdade tratava-se do próprio Satanás, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, isso mesmo, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que diz lá, pastor Michel, o que é que diz lá? Diz mais ou menos assim, olha só. Apocalipse capítulo 20, versículo 2, Apocalipse 20, versículo 2, vamos lá, vamos ver o que está dizendo lá. Vai dizer assim, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Bendito é o nome santo do Senhor. E eu, Deus, colocarei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, a raça humana. Aqui Deus afirma que haveria uma inimizade permanente entre Satanás e a mulher, que neste caso representa o ser humano. Ou seja, está afirmando claramente que Satanás é inimigo do ser humano, como o próprio significado do nome Satanás já afirma. Satanás significa adversário, inimigo. Leiam lá 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então, lê lá. E entre a tua semente, que é a descendência de Satanás, e a sua descendência, a descendência da mulher. Deus está repetindo o que falou no trecho anterior, levando a essa afirmação mais adiante. Uma inimizade estaria estabelecida entre Satanás e seus súditos, e entre um que seria a semente da mulher, ou seja, que viria dela. Sendo assim, pegaremos algumas sementes e dividiremos a Bíblia somente com o povo de Deus, a linhagem de Adão, e iremos apenas pincelar a linhagem de Caim. E diz assim, olha só, Gênesis 4, versículo 1 e 2, diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A primeira semente da mulher foi Caim, mas este, movido por seu coração avarento, e é claro, influenciado por Satanás, apresentou a Deus uma oferta qualquer para o Senhor, e aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua... E atentou o Senhor para Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que te descaiu o semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Vemos aqui que por causa do sentimento de avareza, Caim deixou de oferecer a Deus o seu melhor e por conta disso foi rejeitado por Deus. E seu irmão mais novo, Abel, foi reconhecido como justo. Disse o Senhor Jesus lá em Mateus 25:35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Sendo assim, Satanás conseguiu encher o coração de Caim com avareza e inveja do seu irmão, até chegar ao ponto de matá-lo. Fazendo uma análise do ponto de vista daquele que foi sentenciado a ser pisado pela semente da mulher, talvez ele tenha pensado, vamos conjecturar, talvez ele tenha pensado, o primogênito de Adão e Eva faz a minha vontade e é avarento, invejoso e homicida. O filho caçula agora está morto, talvez ele tenha dito, consegui. Esses não podem me deter, muito menos pisar em mim. Podemos conjecturar até mesmo que ele achou que tinha vencido. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, como já sabemos. Tá ficando muito interessante. Próximo capítulo nós vamos dar continuidade. Não paramos por aqui. Tem muita coisa boa ainda por vir. E eu quero que você esteja conosco. Compartilhe esse vídeo, compartilha com o irmão, compartilha com os irmãos da igreja, compartilha com o irmão católico, enfim, compartilha isso aqui, porque tem muita coisa boa e revelador. Você que gosta de revelação, tem muita revelação para acontecer aqui, no nome do Senhor Jesus. Espero você no nosso próximo episódio do Bíblia Interpreta a Bíblia. Que Deus abençoe você. Até lá!